Olá você, paz e bem, sou o professor Carlos Alberto, estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos estudar a história do imperialismo europeu e também norte-americano na África ao longo dos séculos XIX e inícios do século XX. Bom, antes de tudo, como de costume, peço que você deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva em nosso canal Aprendendo a Filosofar. Sem mais delongas, vamos compartilhar a nossa tela com os nossos canvas e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bons estudos, todas as questões que faremos aqui são relativas a questões, às provas pretéritas do Enem. Aí está o nosso Canva inicial, o imperialismo na África nas provas do Enem. Coloquei ali para vocês algumas imagens, mas chamo a atenção dessa daqui, que a gente vai ver a África já no final do século XIX, toda fragmentada, toda dividida, porque os interesses e os objetivos dos povos originários da África não serão aqui respeitados pelas potências imperialistas europeias. Em 1884, 1885, acontecerá a Conferência de Berlim, claro, na Alemanha, onde as grandes potências imperialistas europeias vão dividir a África entre si. Reparem aqui essas linhas retas no mapa da África, até porque os limites territoriais, culturais, geográficos não foram basicamente respeitados pelos europeus, mas sim os seus interesses na região. Vamos, então, às 5 questões que faremos aqui hoje. Aí está a primeira questão, questão da prova do Enem 2022, bem recente. Número 1. A ata da Conferência de Bruxelas, ocorrida em 2 de julho de 1890, vai nos dizer o seguinte: as potências declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes. Primeiro, a organização progressiva dos serviços administrativos judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocados sob a soberania ou sob protetorado das nações civilizadas. Segundo parágrafo, o estabelecimento gradual no interior, pelas potências de quem dependem os territórios, de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. Então, disponível ali a fonte, né, de 2015, acessível em 2015. Bom, vamos aqui rapidinho pontuar o texto. A Conferência de Bruxelas, Bélgica, bem sabemos, ela vai determinar que os chefes locais africanos teriam que ser controlados, deveriam ser feitos acordos entre eles, para que as lutas entre eles fossem dirimidas, fossem diminuídas, porque isso atrapalhava os interesses colonialistas e imperialistas europeus na África. Bom, então, eles também falavam da abolição do tráfico negreiro, o que já não era mais interessante. Estamos aqui na segunda Revolução Industrial, então aqui agora o objetivo das potências europeias é ocupar a África e explorar a África, as riquezas naturais, as riquezas materiais da África, buscar na África mercados consumidores. Então, os conflitos locais, que eles diziam tribais, e os conflitos que geravam problemas aos europeus deveriam ser diminuídos ou suprimidos. E aí, claro, também queriam favorecer as suas rotas comerciais, que cresciam abundantemente na África, usando as rotas fluviais, sobretudo, do território africano.
Bom, dito isso, vamos ao comando da questão. No contexto da colonização da África do século XIX, o recurso ou argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar o quê? Bom, sabemos bem que os europeus se entendiam aqui, no século XIX, melhores, superiores aos africanos. Então, para eles, ocupar, colonizar a África, a Ásia ou a América era um fardo, era um peso que eles carregavam, mas eles deviam fazer, porque deviam levar a sua cultura melhor, superior aos outros povos. Isso é etnocentrismo. Ou, se quiser, uma explicação mais específica é eurocentrismo. Colocar a cultura europeia acima, hierarquicamente, melhor do que as demais. Vamos lá. Então, o que eles buscavam legitimar? A. Estabelecimento de governos para a constituição de estados nacionais. Não é essa aqui a finalidade. Não se quer dar autonomia, criar estados nacionais independentes com a sua autodenominação nos povos africanos. Longe disso, não é a letra A. Letra B, submissão de espaços para alterar as relações de produção. É isso que se quer. Submeter os espaços, submeter os povos para que eles passem a trabalhar e passem a produzir segundo os interesses, os objetivos empreendedores do capitalismo ocidental, sobretudo, não só europeu, nesse momento na África. A opção correta é a letra B. Letra C, delimitação de jurisdições para bloquear a expansão capitalista. Muito pelo contrário, se quer expandir o domínio capitalista. Letra D, defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis. Isso aí seria mais um caráter civilizatório, que é o discurso que se faz, mas não é o que se pratica. Essa letra D é o detrator desta questão. Não é a opção correta. Letra E, reconhecimento da alteridade para preservar as práticas tribais. Definitivamente, não é isso que se quer. Reconhecer a alteridade, respeitar o outro africano como ele é. Isso é a última coisa que se queria fazer aqui nesse momento. Então, opção correta, questão 1, Enem 2022, letra B. Vamos à questão 2. Aí está ela, também de 2022. Vamos à questão. A África tem sido incessantemente recriada e desconstruída. A África tem sido um ícone contestado, tem sido usada e abusada, tanto pela intelectualidade quanto pela cultura de massas, tanto pelo discurso da elite quanto pelo discurso popular sobre a nação e os povos que, supostamente, criaram e se misturaram no novo mundo. E, por último, tanto pela política conservadora como pela progressista. Então, aqui mostra-se um questionamento do entendimento da África, tanto por uma interpretação de uma leitura histórica sociológica mais à direita, quanto também uma leitura mais histórica sociológica à esquerda. Sansone, da África ao Afro. Uso e abuso da África entre os intelectuais na cultura popular brasileira durante o século XX. Então, vamos aqui ao comando da questão. As diferentes significações atribuídas à África, citadas no texto, são consequências de quê ou do quê? Letra A, identidade folclórica da população. O problema aqui não é a identidade folclórica da população africana. Eles são usados e reusados, diz aqui o texto, tanto por uma leitura histórica sociológica com viés mais para a direita, quanto também pela esquerda. O problema aqui não é o africano em si. Letra B. Desenvolvimento científico da região. Isso não está aqui na questão. É como a África é lida, interpretada. Tá? A África foi explorada, nós bem sabemos disso. É o continente mais pobre do mundo hoje. E muito porque
pela sua exploração, não pela incompetência. Não é isso que está em questão aqui, por favor, dos africanos, mas pela exploração que se impôs sobre o continente e os seus povos. Letra C. Multiplicidade linguística do território. Não é esse o problema? De maneira nenhuma. Letra D. Desconhecimento histórico do continente. É isso que o texto nos aponta. Há um desconhecimento histórico do continente, tanto por uma leitura da história da África, por uma vertente mais ideológica à direita, como também à esquerda, é o que o texto coloca para a gente. Então, a opção correta é a letra D. Letra E. Invisibilidade antropológica da comunidade. Não é isso também. Hoje há uma visão antropológica e até muitas vezes sequer respeitosa da África e dos povos das diversas culturas africanas. O problema aqui é o desconhecimento histórico do próprio continente. Se coloca todo mundo junto e se juntam bantos, malês, sudaneses, hotentotes, outros povos, como todos sendo um só. E não é assim. Vamos agora à questão número 3. Questão 3. Também Enem 2022. Foi um ano especial para o tema na prova do Enem. A produção de um ou dois cultivos de exportação transformou-se em regra em 1935. Então, a monocultura. Cacau na Costa do Ouro, amendoim no Senegal e em Gâmbia, algodão no Sudão, café e algodão em Uganda, café e sisal na Tanzânia, etc. O trabalho forçado e o abandono da produção alimentar provocaram muita desnutrição, graves surtos de fome e epidemias em certas partes da África no início da era colonial. Boerhaave, o legado do colonialismo. Aqui nós temos um texto que nos mostra como a África sofreu, como a África foi vilipendiada pelo domínio, pela exploração dos europeus nesse continente ao longo dos séculos XIX e no século XX. Essas produções locais, que acabamos de ver no texto, elas eram desconstruídas para dar espaço ao interesse daquilo que se queria explorar e produzir na África de acordo com os objetivos dos europeus. Isso vai trazer morte, miséria, desnutrição para o povo africano. Nos termos apresentados no texto, o neocolonialismo europeu deixou o seguinte legado, a seguinte herança para as áreas ocupadas. A. Desconcentração da estrutura fundiária. Não, vai haver uma concentração da estrutura fundiária. Homens como Cecil Rhodes e outros grandes empreendedores, né? O ministro inglês de Israel, a política do próprio Otto von Bismarck, ou inspirada no Bismarck, vai buscar explorar essa África. Então, vai haver ali uma concentração de terras. O grande empreendedor capitalista Cecil Rhodes, inglês, dizia que se sentia incomodado em olhar ao céu à noite e ver aquele monte de constelações de estrelas, não poder dominá-las para o Império Britânico. Olha a ambição desses homens. Ele queria dominar não só a África, mas queria dominar o universo. É bem assim a coisa. Letra B. Expropriação de direitos humanitários. É isso que vemos aqui. A expropriação dos direitos dos homens nessa exploração aqui na África. Os homens são vilipendiados. Lá a gente vai ter, né, os grandes bolsões, não são os únicos, de pobreza, de miséria do mundo, e isso é muito do legado da exploração desse continente. Então, a opção correta é a letra B, expropriação de direitos humanitários. Vamos à letra C. Autossuficiência do mercado interno. De maneira nenhuma. A produção econômica africana vai ser desconstruída e reconstruída de acordo com os interesses europeus. Então, não há uma autossuficiência, definitivamente, desse mercado interno. Valorização das técnicas ancestrais. Não. O europeu vai promover uma desvalorização das técnicas e da cultura ancestral.
E, por último, a autonomia do setor financeiro. Não é esse que será o legado para as áreas ocupadas. O que acontecerá é uma dominação do setor financeiro europeu sobre os africanos. Os europeus vão dominar a África de várias formas, emprestando dinheiro, depois cobrando os empréstimos que não conseguiam ser pagos, e aí elas viram áreas de influência, viram dominação e, por vezes, vão acabar virando mesmo colônia de exploração das potências europeias. Vamos à questão número 4. Essa questão agora de 2014. Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas, muitas vezes falseadas. Bem, o rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. E aí, obra do professor Nascimento, Partilha da África. Bom, Leopoldo II, com a sua dominação na África, matou quase 1 milhão de congoleses daquilo que se chamou, na época, Congo belga, que era, na verdade, uma propriedade particular do rei da Bélgica, Leopoldo II. Um massacre. Vamos ao comando da questão. A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma área de grande colcha de retalhos, como eu mostrei para vocês no mapa no início dessa aula. Esse processo foi motivado pelo ou pela o quê? Letra A. Busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos. Olha só, não havia essa infraestrutura energética, digamos, tecnológica dos europeus. Isso não havia. Eles argumentam que vão estruturar essa organização da África, o que é um argumento falacioso para justificar a dominação. Letra B. Tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos. Não era uma tentativa de simplesmente regular isso, mas, sobretudo, de controlar, tá? Com argumentos científicos, somos mais civilizados, ideológicos, somos melhores, nossa religião, nossa cultura religiosa ocidental é superior e filantrópica. Vamos fazer o bem a vocês. O dominador usa muito esse argumento. Eu estou fazendo o bem a você, a quem eu exploro. Letra C. Resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza. Ha, ha, ha. Essa é piada, obviamente. Definitivamente, essa é aquela opção que você lê e vai logo descartando. O europeu não queria, de forma alguma, fazer um resgate essencialmente humanitário, embora fosse esse parte do discurso. Letra D. Domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. É isso que se busca. Essa Europa, no seu momento de segunda revolução industrial, riquíssima, quer explorar os recursos considerados estratégicos da África. Vou dar alguns exemplos para vocês. O petróleo da região da Tunísia, ouro e diamante da África do Sul, o potencial estratégico da região do Egito, a exploração da papoula e outros produtos no Marrocos. Então, a África tinha muitos interesses aqui para os europeus poderem explorar. Opção correta, letra D. Letra E. Necessidade de expandir as fronteiras culturais da Europa pelo contato com outras civilizações. Não é bem isso. Isso é um argumento falacioso que se usa para explorar e justificar a exploração da África. Vamos agora à quinta questão.
Enem 2011, questão intertextual, 2 textos. Texto 1, de Domênico Losurdo. Losurdo, para quem não sabe, é um grande filósofo marxista italiano que viveu entre 1941 e 2018. Em breve, faremos uma videoaula em nosso canal falando desse bom filósofo contemporâneo. Ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Lutou em sua vida contra o imperialismo. Talvez por isso vai ser contemplado aqui na prova do Enem. Vamos à questão agora com o texto 1, de Domênico Losurdo. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das 3 revoluções liberais. A inglesa, século XVII, a norte-americana e a francesa, no século XVIII. Ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude desse sucesso. O que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição é que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal, uma crítica ao liberalismo capitalista. Domênico Losurdo, Contra a História do Liberalismo, obra de 2006. Vamos ao texto 2. E, sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos nas décadas de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição, pela lei de 1831, chamada de Lei para Inglês Ver, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Trabalho do professor Tavares, Comércio Proibido de Escravos, ao comando da questão. Ambos os textos apontam para uma relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa? Letra A. A imposição da escravidão à América pelo capitalismo. Olha só, o texto aqui, a questão é intertextual. Então, o texto 2 trata desse assunto, mas o texto 1, do Domênico Losurdo, não aborda especificamente esse assunto. Então, tem que haver aqui uma relação em ambos os textos, como pede o comando da questão. Isso aqui é uma questão mais complexa. Letra B. A escravidão da América levou à superação do capitalismo. Brincadeira, né? Essa opção é piada. A escravidão na América não levou à superação do capitalismo, de maneira nenhuma. Ela é também uma ferramenta disso. Letra C. A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. Isso é inegável. Bom, certa vez alguém no meu canal fez um comentário dizendo que a culpa da escravidão é dos próprios negros. Que comentário racista. Em breve, se vocês quiserem, farei uma videoaula no nosso canal só discutindo alguns comentários que já foram feitos aqui em nosso canal. Mas, bem, aqui a questão bate com essa opção C. Por quê? A escravidão contribuiu para o desenvolvimento do sistema capitalista. Isso está tanto no texto 1, de Domênico Losurdo, como no texto do professor Tavares, o texto 2, opção correta, letra C. Letra D. A superação do ideário capitalista em razão do regime escravocrata. Não teremos aqui uma superação do ideário capitalista. Estamos vivendo nesse ideal capitalista ainda. Letra E. A fusão dos sistemas escravocratas e capitalista, originando um novo sistema. Então, a pergunta é, qual é o novo sistema? Não se originou um novo sistema. Vivemos o capitalismo. Não pode ser a letra E. Só um detalhe, o Losurdo é dialético. Essa letra E é um destrator também na questão. Pode pegar algum vestibulando incauto. Bem, como de costume em nosso canal, coloco aí as referências que usei. O Imperialismo na África, esse livro aqui,
tem aqui as duas versões. Esse aqui, que está mais no canto da sua tela, é a versão mais antiga. Essa é uma versão mais nova, uma edição mais nova de O Imperialismo, do professor Hector Bruy. Hector Bruy é professor da Unicamp, aposentado. Muito bom professor de História. E, claro, nosso livro comum aqui nas nossas aulas, o Gilberto Cotrim, História para o Ensino Médio. Amados e amadas, tudo jóia? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e nos encontraremos aqui na próxima semana. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem.